Talvez você se sinta na carreira errada, mas isso não significa que você precise começar do zero caso você queira trocar. Esse é o maior medo, inclusive, de quem já percebe que não cabe mais na própria profissão. Olhar pra trás e perceber que perdeu 10, 15 ou 20 anos da vida, só que esses anos de experiência não são desperdício. Eu mesmo fiquei 11 anos dentro do exército, cheguei lá ao posto de capitão e decidi pedir demissão. E nesse processo eu descobri que mudar de carreira não era abandonar minha história, nem nada do que eu construí. Então aqui, já no início desse vídeo eu te afirmo, o problema não é a carreira que você construiu. O problema é continuar usando essa carreira, esse repertório, essas habilidades suas para sustentar uma vida que já não te representa mais. Hoje, existem duas formas de profissão e entender a diferença entre elas vai definir os seus próximos 5, 10 anos de vida. Então, esse vídeo aqui não é só sobre uma leve transição de carreira, é sobre você enxergar a sua vida profissional por uma ótica completamente diferente. Então, bora pro vídeo. Talvez você esteja aí com seus 12 anos de profissão, às vezes na mesma função, na mesma empresa, e quando isso acontece, bate até um certo medo, eu diria, de não saber fazer nada fora dessa função, né? Ou às vezes você é até excelente no seu cargo, só que ele já não combina com quem você se tornou no processo, ou simplesmente você acorde todos os dias com zero vontade de trabalhar, e você chama isso de cansaço, de insônia, de ansiedade, mas na verdade é o grito do seu inconsciente avisando que alguma coisa na sua vida está errada, desalinhada. Você até pensa em pedir uma nova promoção, mudar de empresa ou até simplesmente aguentar mais um pouco com a esperança de melhorar, mas no fundo você sabe que continuar avançando nesse caminho só aumenta a distância entre quem você é e o que você quer de fato fazer. Mas por que isso está acontecendo? O que te traz a um ponto de não estar plenamente feliz com a sua carreira quando tudo à sua volta parece bem? Você tá com saúde, salário em dia, casamento ok, não faz sentido reclamar, então qual a justificativa para você não querer perder essa vida, mas também não querer continuar, eu diria, vivendo assim? Eu me perguntava isso durante os últimos anos, né, da minha vida, mais especificamente em 2025 eu estava servindo num local chamado Academia Militar das Agulhas Negras, quando um soldado me procurou com um problema muito simples. Ele não tinha isqueiro para acender o fogão, ele trabalhava na cozinha, era cozinheiro. Já fazia meses que ele estava comprando isqueiro e materiais com o próprio dinheiro. E esse era o típico problema que eu resolvia nos quartéis. Falta de materiais, má gestão, processo quebrado, gente fazendo o trabalho funcionar apesar da estrutura burocrática que parece muitas vezes atrapalhar, e no meio dessas turbulências, eu simplesmente decidi parar. Meus olhos fecharam, me veio um pensamento, tá, beleza, eu sou bom em resolver esse tipo de situação, mas isso não é mais quem eu sou. Eu era capitão, 11 anos de função, como eu disse, né, de carreira, mas eu não estava feliz. E no quartel eu aprendi bastante coisa, liderar a gente, né, ensinar, organizar pessoas, transformar, caos em processo, tomar decisão difícil sob pressão. Mas em meu íntimo, minhas pernas tremiam quando eu imaginava sair, pedir demissão e perder, junto com a minha saída, todas as habilidades que eu desenvolvi. Eu achava que eu não tinha valor fora da burocracia. Só que a vida me mostrou o contrário. Depois que eu saí da carreira, eu percebi que eu não estava começando do zero, eu tinha as habilidades comigo. E aprendi que o verdadeiro valor não é do cargo, da função, da empresa, do concurso, que era o meu caso, mas sim aquilo que você carrega em você e principalmente do problema que você escolhe resolver, e é isso que traz sentido. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora no vídeo e você vai entender. Meaning is the most important thing in our lives. Certainly, because what I call a will to meaning, the wish to find and to fulfill meaning, is the basic motivation in human beings. Você não odeia trabalhar, você odeia trabalhar sem sentido? Viktor Frankl foi um renomado psiquiatra e também um judeu que sobreviveu a 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele já nos explicou que a presença de sentido transforma vidas. But normally, fundamentally, originally, primarily, basically, any human being is concerned with something out there in the world, is concerned with someone out there in the world, a work to do, a job to complete, a task, a meaning, a mission in life waiting for him exclusively. Repito, você não odeia trabalhar, você odeia trabalhar sem
sentido. E agora eu preciso que você preste atenção, porque a maioria das pessoas sofre para entender ou até aceitar o seguinte: no mundo de hoje existem 2 tipos de profissão. A primeira profissão é o que a gente chama de finita. Essa te prende em um cargo sistêmico e te oferece sim estabilidade ou alguma espécie de segurança, seja no CLT ou no funcionalismo público. Mas em troca, cobra, exige a amputação da sua identidade e o silenciamento da sua voz de quem você é. E nesse tipo de profissão, normalmente você diz: eu sou, sei lá, analista, quando no fundo você queria dizer que é alguém que pensa, cria e enxerga coisas que ninguém está enxergando. Você engole ideia boa na reunião porque sabe que ali a inovação só é aceita quando vem do chefe. Atualiza o seu currículo com palavra bonita só pra sentir que tá evoluindo, só que nenhuma dessas palavras explica de fato quem você é. Você até recebe o salário em dia, isso é legal, mas mesmo assim sente que está pagando com a própria alma, até um dia você entender que segurança sem sentido também é uma forma elegante de adoecimento. E nesse cenário você se torna um especialista obediente que enterra seus múltiplos talentos para caber em uma função. Aquelas partes suas que gostam de escrever, de ensinar, de questionar, de criar, de liderar, de cantar, precisa ser escondida para você caber no cargo. No entanto, no mundo de hoje do trabalho, mudou. É completamente diferente. E a maioria das pessoas ainda não percebeu isso. Hoje nasce um novo tipo de profissão que a gente vai chamar de profissão infinita. E você vai entender sobre isso nos próximos instantes desse vídeo. Continue assistindo. Imagine você não precisar esconder seus talentos e seus interesses genuínos para caber em uma função. E eu falo assim, eu acho que eu fiquei tanto tempo calada, coisas que talvez eu quisesse falar, mas eu achava que eu não estava preparada. Imagine você criar uma profissão onde a sua sensibilidade, os seus dons, os seus talentos não são características a serem ocultadas, mas sim oportunidades, experiências a serem transformadas em ferramentas e reveladas, mostradas, evidenciadas no mercado. Eu sabia que tinha a ver com filosofia, com música, com literatura. Eu sabia que com a questão da verdade, eu já tinha uma questão de busca de cultivar virtudes, enfim. Tinha tudo isso aí, estava tudo ali, mas estava com névoas. Imagine você não depender de um cargo, de um diploma, de uma empresa para provar que o que você faz tem valor. A luta é grande dentro da sua mente. Enquanto eu não tirei isso de dentro de mim, que o que eu faço tem valor. Imagine você construir um trabalho em torno de um problema o qual você realmente se importe e traga sentido para a sua vida. Para mim está muito claro que existe um caminho em que realmente dinheiro e propósito andam juntos, porque eu estou solucionando problemas de pessoas e as pessoas querem pagar para que eu solucione. É isso que a profissão infinita é capaz de fazer por você. Hoje você diria então que você tem a sua profissão infinita. Tenho. E é essa que eu quero, Luiz. Por que ela é diferente das outras profissões? Eu já tive várias, mas você sabe que eu sempre fui empreendedora. Sim. Né? E a diferença é que eu faço o trabalho que eu faço hoje é por amor, por amor. Essas pessoas que você acabou de ver aqui são o Rodrigo e a Cris. A Cris, ela é uma empreendedora que passou anos da vida dela carregando a própria voz em silêncio, até entender que aquilo que ela achava que precisava esconder era justamente o centro do trabalho que ela nasceu para fazer. Hoje ela ajuda pessoas a recuperarem saúde mental através do artesanato. Ela tem mais de 2.000 vendas na Hotmart e encontrou um novo motivo para sorrir, servir, se importar. Você pode até sair do trilho, mas quando Deus te dá um propósito, você volta pro trilho. O Rodrigo, ele é advogado, servidor público, lida com um processo na casa dos milhões de reais todos os dias, mas apenas isso não o define. Se tiver só o banco, só para responder a primeira pergunta de forma bem exata, rapaz, aí a minha imunidade ia baixar, viu? Aí, porque eu não me defino como advogado do banco. Porque quando o propósito do seu trabalho já não combina mais com a empresa onde você trabalha, algo sempre
muda. Mas eu tô fazendo o propósito da empresa, sabe aquele lance que eu entendo o propósito da empresa, mas não é o meu. Hoje, o Rodrigo não é mais apenas um advogado, ele se transformou também em um profissional infinito. Hoje o Rodrigo tem o próprio produto dele, que é o Código da Leitura Inteligente, que inspira pessoas a retomarem o hábito da leitura em um país que lê cada vez menos. E olha como ele conecta as coisas. Isso é concretizar, de fato, o propósito, né? Porque, ele, apesar do propósito super claro, o que isso tem a ver diretamente com o Código da Leitura Inteligente? Você tem que ter todo um trajeto aí para percorrer, para fazer sentido isso. O que conecta é o monetize seu propósito. Monetizar propósito. Os gurus, eles transformaram essa frase em fumaça, né, em frase de efeito, em dancinha, curso de fim de semana, promessa de liberdade. Eu vou te mostrar o que essa frase significa quando você a leva a sério. Transformar o problema que você se compromete a solucionar na fonte do seu salário, do seu sustento. Monetizar propósito. Todo profissional infinito precisa descobrir e monetizar o próprio propósito. Esse é um caminho que é possível hoje graças à internet, à nova economia, e quando você usa o seu repertório e a sua experiência para ajudar. Isso já está acontecendo o tempo todo, é só você olhar o feed das redes sociais, mas sim, tem pessoas que não conseguem entender que isso é possível. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que você vai ficar milionário amanhã, eu estou dizendo que ser um profissional é impossível, é infinito, é possível. É uma oportunidade que nós temos de construir uma verdadeira autonomia em torno do trabalho. De parar de depender de uma empresa que pode te trocar, te calar, te substituir, te adoecer. É não precisar engolir reunião inútil para proteger salário. Deixar de esconder inteligência que ameaça o chefe inseguro. Um profissional infinito, eu diria que essa é a chave. Constrói a própria autonomia. Mas agora vem a pergunta, como é que o Rodrigo e a Cris conseguiram encontrar a sua profissão infinita? Qual o primeiro passo que você precisa dar para encontrar a sua profissão infinita? Bom, é exatamente isso que a gente vai responder agora e, sinceramente, é aqui que está a parte mais importante, o ouro desse vídeo. Continue assistindo. O primeiro passo para você encontrar a sua profissão infinita, sem precisar, claro, começar do zero, não é pedir demissão, né? Ter um surto de coragem ou simplesmente abrir um CNPJ amanhã. Muito menos jogar tudo pro alto e fingir que boleto não existe, que contas não chegam. Sua primeira ação deve ser um ato de honestidade brutal. Você precisa responder a seguinte pergunta: quem é você sem o seu cargo, o seu salário, o seu status? É você se imaginar sem o seu eu sou gerente, eu sou analista, sou servidor público, sou capitão, sou X profissão, entende? Nesse cenário, quem sobra? Eu sei que essa pergunta ela incomoda um pouco. Todos os meus mentorados eles passam por ela e eu mesmo passei. Quando eu saí do exército, eu descobri que uma farda pode esconder duas pessoas. Uma que exerce uma função e a outra que continua existindo depois que a função acaba. Enquanto eu era capitão, era fácil responder quem eu era. A patente respondia por mim, o salário respondia por mim, a estabilidade respondia por mim. Mas quando tudo isso começou a cair, sobrou um silêncio estranho. E foi justamente nesse silêncio que apareceram as primeiras pistas da minha profissão infinita. Porque o cargo acaba, a empresa muda, o mercado quebra, a tecnologia substitui a sua função. Mas tem algo em você que insiste em permanecer. Aquilo que você faria sem aplausos, aquilo que você estudaria sem ninguém mandar, aqueles assuntos sobre o qual você conversa por horas e nem vê o tempo passar. Aquilo que sempre volta, mesmo depois de anos tentando caber em uma função que ficou pequena demais para quem você se tornou. É isso que você precisa encontrar. Não para jogar sua carreira fora, mas para descobrir o que dentro dela ainda é seu. Porque sair da carreira errada sem começar do zero começa quando você para de perguntar apenas qual o seu cargo e começa a perguntar qual parte de mim continua tendo valor, mesmo quando o cargo acaba. Se você quiser ajuda para chegar nessas respostas, eu criei o Diagnóstico Profissão Infinita, é um material totalmente gratuito, que está aqui na descrição do vídeo, que te ajuda a responder quem é você, sem seu cargo, seu salário e seu status. Você vai gostar. É isso. Bom, meu nome é Guto Cidreira e essa é a minha visão de mundo.
Assista ao próximo vídeo.